Olá, nono ano, mais um dia de estudos. Hoje eu fiz para vocês aqui uma aula com a resolução de algumas questões, daquelas que eu havia passado para vocês fazerem em casa. Eu selecionei algumas, fiz a resolução aqui, vou compartilhar com vocês. E no final dessa aula, eu coloquei aqui uma trilha avaliativa, que é muito importante que todos façam, certo? Antes de começar a assistir esse vídeo, pega o módulo de vocês, lá, o livro didático, na página 31, que é onde nós vamos fazer a resolução das primeiras questões, certo? Bora lá. As questões que eu vou responder agora com vocês, tá entre as páginas 31 e 33, são as questões 2, 3, 7, 14 e 17. A questão 2 da página 31 diz o seguinte: qual a diferença química entre ácidos e base? Lembram o que é ácido e base? Eu gravei uma aula para vocês sobre isso. Podem ir lá no canal da escola, a playlist está toda organizada. Assistam, que é muito importante para vocês. O ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, ela ioniza e produz como íon positivo exclusivamente o cátion H+. Então, as substâncias que em contato com a água ioniza e libera como único cátion o íon H+, nós temos aí um ácido. Já as bases são as substâncias que, quando dissolvidas em água, elas sofrem um processo de dissociação e libera como único íon negativo o ânion OH-. Então, o ácido em contato com a água ioniza, libera o cátion H+. A base, em contato com a água, dissocia e libera o ânion OH-. Lembrem o que é ionizar, é formar íons. E o que é dissociar, é separar. Beleza? Eu gravei aula para vocês lá de compostos iônicos e covalentes, então é importante que vocês assistam. Questão 3. Explique a diferença entre dissociação iônica e ionização. A dissociação é o processo no qual os íons, eles são separados. Já a ionização é um processo em que ocorre a formação de íons. Então, dissociar é separar. Então, no processo de dissociação, os íons presentes em determinado composto, eles vão ser separados. Já a ionização ocorre a formação de íons. Vamos aí agora para a questão 7. A questão 7 está na página 32 do módulo de vocês e diz o seguinte: com o uso do papel indicador, foram registrados os valores aproximados de pH, que é o potencial hidrogeniônico. Nós também já trabalhamos com ele, aquela escala de pH que vai de 0 a 14, para algumas amostras de materiais descritos no quadro a seguir. Por meio do resultado obtido, indique para cada uma das amostras o caráter ácido-base. Então, vamos lá. De acordo com o pH, vocês têm aqui o chá, o sabonete em barra, o detergente, a água de torneira e o vinagre. Vocês receberam o pH de cada um deles e vão indicar o caráter, se eles vão ser ácidos, básicos ou até mesmo neutros, né? A gente não sabe. Mas como aqui na questão tá pedindo para vocês o caráter ácido-base, então ou vai ser ácido ou vai ser básico. Vamos lá. Quem tem pH 5, como é o caso do chá, ele vai ser ácido ou básico? Ácido. Lembrem, ó, a escala de pH ela vai de 0 a 14. De 0 a 6,5 mais ou menos, ele é ácido. 7, ele é neutro. E de 7 a 14, ele é básico. O sabonete em barra, que tem o pH 9, ele é o quê? Básico. O detergente com pH 8, básico também. A água de torneira com pH 6, ácida. E o vinagre com pH 2, ácido. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14, lá no módulo de vocês também, está na página 33. Vamos lá. A questão 14 diz o seguinte: identifique a qual função inorgânica pertence cada um dos compostos apresentados a seguir. Para isso, assinale A para ácido, B para base, S para sais e O para óxidos. Lembrem comigo, eu disse a vocês em aulas gravadas anteriormente que quando tiver o H é ácido. Quando tiver OH, é base. Quando tiver dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio e está sempre à direita, é um óxido.
o resto é sal. Foi isso que eu falei para vocês? Então, vamos tentar fazer aqui. H2CO3, ácido. Ou H lá. AgNO3, não tem H, não tem OH, tem mais de 2 elementos, tem oxigênio, mas tem mais de 2 elementos, não pode ser um óxido. Então, só pode ser o que isso daqui? Um sal. Na2O, um óxido. NaOH, uma base. CaCl2, um sal. HBr, um ácido. MgOH2, uma base. MgO, um óxido. KOH, uma base. Ok? Então, a sequência ficou aí: ácido, sal, óxido, base, sal, ácido, base, óxido, base. Questão 17, uma questão do Enem. Tá lá na página 33 de vocês. Com relação aos efeitos sobre os ecossistemas, pode-se afirmar que as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Verdadeiríssimo. Certíssimo isso daqui. A chuva ácida, ela acidifica a água. Essa chuva ácida, ela também prejudica as plantas que realizam fotossíntese, queima as folhas. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Certíssimo também. E o 3, as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada. Não tem como. Quanto maior o pH, mais básico fica. Se a chuva ela é ácida, o pH ele tem que ser menor. Então, a alternativa correta aqui, 1 e 2 apenas. Coloquem agora aí na hora do estudo de vocês, página 38, nós vamos responder duas questões, a questão 16 e a questão 21. A questão 16 é o seguinte: o quadro a seguir apresenta o pH de alguns materiais presentes no nosso dia a dia. Então, vocês têm aí vinagre, saliva humana, leite e sangue humano. Vocês têm o pH, o material, água pura, suco gástrico, refrigerante, café e o pH. A pergunta é a seguinte: a alternativa que contém apenas soluções ácidas. Vamos aqui na tabela. Vinagre é o quê? Ácido. A saliva humana, neutra, né? Tá quase 7. O leite aqui tá abaixo de 7. Água pura, 7, ela é neutra. Suco gástrico, 2 é ácido. Refrigerante também é ácido. E o café, ácido. Tudo abaixo de 7. Lembrem, ó, a escala vai de 0 a 14. De 0 a 7, nós temos um pH ácido. E de 7 a 14, um pH básico. Então, qual a alternativa aqui teria vinagre, leite, suco gástrico, refrigerante, café? Qual alternativa vocês marcariam? Letra C, né? Suco gástrico, leite, saliva humana e café. Vamos aqui para a próxima. Questão 21, tá no módulo de vocês também, hora de estudo, página 39. Questão 21 é a seguinte: nas estações de tratamento de água, uma das primeiras etapas é a floculação, que consiste na adição de substâncias químicas chamadas de coagulantes à água. No Brasil, um coagulante muito utilizado é o sulfato de alumínio. Isso aqui é o que, gente? É ácido? Não. É base? Não. É óxido? Não. Isso aqui é o que? Um sal. Ao ser adicionado à água com o hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio, aqui nós temos uma base, obtido da reação do solvente com a cal virgem, que é um óxido, para o controle do pH ocorre uma transformação química que produz uma substância insolúvel. A reação nos tanques de floculação pode ser representada da seguinte maneira. Lembram dessas siglas? Aqui é aquoso, porque está em contato com a água. Ó, só S sólido. Tudo que tem antes da seta a gente chama de reagente, tudo que tem depois da seta a gente chama de produto. O sinal de mais é para separar substâncias, caso tenha mais de uma, e a setinha indica que ocorreu aí um processo de transformar uma reação, né? Então, essa equação ela é representada dessa forma. Sobre essa equação, responda as questões propostas. Quais substâncias são os reagentes e quais são os produtos?
Os reagentes é tudo que você tem antes da seta. Então, quais são os reagentes? Al2SO4 e o CaOH. E quem são os produtos? AlOH3 e CaSO. CaSO4 é o que tem depois da seta. A qual função inorgânica pertence cada uma dessas substâncias? AlSO4 é ácido, é base, é óxido ou é sal? Um sal. Tudo bem. CaOH, se tem OH, é base. AlOH, base também. CaSO4, tem H? Não. Tem OH? Não. Só tem 2 elementos? Não. Então, o que sobra é um sal. Certo? Então, vocês têm aí sal, base, base e sal. Preste atenção que eu vou falar com vocês aqui agora, que é uma trilha avaliativa. Essa trilha avaliativa é da unidade 3, são 2 trilhas, uma da estabilidade dos átomos e a outra da variedade das substâncias. Essa trilha ela vai ser avaliada, eu vou pontuar as pessoas que fizeram, então não deixem de fazer e também vai servir para vocês estudarem aí, dar uma revisada nessa primeira parte aí da química. A partir daqui, a professora Kícia vai dar continuidade com vocês, com o assunto de ondulatória aí da física, mas qualquer coisa eu estarei à disposição, certo?